Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia do oitavo ano. Dessa vez essa é uma aula mais de guia de estudo, revisão sobre os conteúdos que vão cair na prova, tá bom pessoal? Eu vou estar reenviando os capítulos ainda, os capítulos de filosofia e, e se for possível também, os alunos da turma B pudessem estar passando os materiais, os PDFs, para os alunos da turma A, né, do oitavo ano. É necessário agora, nesse momento, a comunicação aí através do WhatsApp, tá passando os materiais, por aí vai. Então é importante, viu, vocês estarem trocando essas informações. Então vamos lá, eu já falei quais são os conteúdos que vão cair, são 4 capítulos, né, dois conteúdos que caíram, 2 conteúdos que caíram no teste e mais 2 conteúdos que tivemos videoaulas. Então é basicamente isso aí que nós vamos trabalhar. E o primeiro capítulo, eu vou fazer um panorama geral aqui do primeiro capítulo. Vou aqui carregar. O primeiro capítulo é Onde Mora a Divindade. Nós vamos fazer uma reflexão acerca de onde vem a crença, a importância da crença para a religiosidade, para a formação das sociedades, dessa maneira. Que até mesmo no início desse texto, desse capítulo, vai tratar de uma maneira de que sempre houve na história da humanidade a crença em algum deus ou deuses ou em algum em algo extra-humano. Mas como eu trabalhei, como eu dei a aula, né, na época presencial e falei com vocês, expliquei detalhadamente, não necessariamente sempre foi assim, galera, porque nos períodos pré-históricos os seres humanos, eles não tinham ainda essa noção, eles não tinham ainda essa perspectiva de crer em algo extra-humano, fora algo metafísico, tá bom? Mas uma coisa que nós devemos levar em consideração é que a ideia da crença em uma divindade, seja ela Deus, deuses e por aí vai, no primeiro momento, quando se iniciou esse tipo de crença, foi tendo uma relação com a natureza, né? Foi essa devoção com a natureza, ou essa devoção pelos deuses e espíritos, muitas das vezes estava atrelado a os elementos da natureza. A forma de como lidaria com a agricultura, a forma de como lidaria com a tempestade, com a chuva, com o frio, com o calor. E outro elemento também é a questão da morte. A morte sempre um grande mistério, né? E, e o resgate a tentar e a ideia de tentar resgatar a ancestralidade também foi um elemento de crença, né, do início da crença em algo. Vale lembrar que a maioria dessas culturas antigas, os conhecimentos que nós temos hoje, a elas, além do papel da arqueologia para tentar compreender, muitos aspectos dessas culturas foram oriundas de tradição oral. Então, muitos elementos tá no campo da mitologia, o conhecimento que nós temos, né? Uma questão polêmica do capítulo é sobre a divindade, né? Se há ou não, se existe ou não. Há quem diga, no fundo, todas as religiões têm algo em comum. Há quem diga que discorde, dizem que todas as religiões são diferentes e ponto final. Aqueles que defendem um denominador comum as religiões buscam provar isso de diferentes formas. Um argumento aceitável é que todas as religiões cultuam alguma divindade. Até mesmo os budistas, né, que não acreditam em um Deus, eles reconhecem o Buda como um ser iluminado. Vale lembrar que Buda não é Deus para os budistas, né? É um ser iluminado que nós devemos seguir como exemplo, é mais ou menos nesse sentido. Ser iluminado no sentido de que ele chegou ao patamar de enxergar a verdade, enxergar a realidade. É um pouco desse sentido a interpretação do budismo. Mas aqui a questão polêmica que se refere essa parte desse livro, esse tópico, esse capítulo, é que, se olharmos profundamente, existe até um relativo consenso entre as religiões, mesmo elas tendo
diferentes práticas, diferentes crenças, que é a crença à divindade, né? A crença no algo extra-humano. É nesse sentido, né? Outro fator interessante das religiões é os valores, né? Se ensinou-se muitos valores através das religiões. Muitos deuses ou um Deus só. Esse primeiro ponto aqui é um ponto de destacar que tem coisas em comum entre a religião de um Deus e a religião de muitos deuses. Se você prestar atenção, a maioria das religiões de vários deuses sempre tem um Deus central. E esse Deus central tem características semelhantes a um Deus único das religiões monoteístas. O culto de todos os tempos, aqui vai falando sobre a importância do culto para a religião, dos cultos para a religião, que se refletia muitas das vezes nos ritos, né? Nas passagens, no sacrifício, né? E vale lembrar que esse tipo de prática do culto, o culto para as religiões é o que? As bênçãos, a oração, os ritos, isso que são as práticas dos cultos, né? Que até hoje embasam, né? Baseiam-se as religiões. Outro elemento são os lugares sagrados. As religiões sempre tiveram situações, locais sagrados para o culto, para as práticas espirituais, né? Como, e aí, citando alguns exemplos, né? Isso, você vê desde a antiguidade lá na Roma antiga, como por exemplo as igrejas para o cristianismo, né? As mesquitas para os muçulmanos, a sinagoga para os judeus, os templos para as das religiões orientais e por aí vai. Esse é basicamente o primeiro capítulo. O segundo capítulo, galera, é sobre já a cultura indígena, que é muito interessante a gente sabermos, porque infelizmente conhecemos muito pouco da cultura indígena. E isso, até mesmo para você ter ideia, galera, na universidade eu sou formado em História. Na universidade eu estudei muito pouco, se eu não me engano eu só tive uma disciplina, né? Em uma graduação de 4 anos eu só tive uma disciplina, muito pouco, né? Para vocês terem ideia, até mesmo na universidade se estuda muito a cultura indígena e muitas das vezes nós temos muito conhecimento estereotipado, ideológico, que não convém com a realidade sobre a cultura indígena. E esse primeiro tópico aqui, Raízes do Brasil, primeiro é entender que quando os portugueses chegaram aqui, e aí durante muito tempo o termo utilizado com a chegada deles, com a chegada dos portugueses no nosso território, é de que foi descoberto, vai lembrar que hoje, para a história, isso é totalmente errôneo, né? Totalmente errado falar dessa maneira. Porque já existiam povos morando aqui, né? Não tinha nada descoberto, né? Pelo contrário, existiam várias comunidades indígenas, vários povos indígenas em toda sua complexidade. Muitas das vezes também se associam aos indígenas a não terem religião, a não terem valor, a serem povos incivilizados, selvagens. Vai lembrar que isso é de um tamanho preconceito, de um tamanho etnocentrismo. O que é o etnocentrismo, né? É centralizar a sua cultura, dizer que sua cultura é a correta e as demais são inferiores. Mas eu estou falando de modo geral, né? E esse preconceito contra os indígenas são muito fortes e trouxeram muitos colonizadores europeus, né? Se não fosse cristão, era algo pagão, era algo bizarro, mas sejamos sinceros, tinha uma religiosidade sim, pois tinha crença, tinha valores rituais, tinham cultos, né? Muito atrelado às relações com a natureza, as religiões animistas, beleza? Há uma estimativa de quando os portugueses chegaram aqui, tinha mais de 1000 povos e tinha um total mais de 5 milhões, né, de pessoas e por aí vai. Importante saber essa questão da cultura indígena. Uma outra coisa que a gente precisa falar é a relação do sagrado deles com a terra, com os animais, com a natureza, até mesmo com os mortos, né? Eles acreditam em espíritos, forças da natureza, é nesse sentido, por isso que tem um grande peso com isso.
Você vê que tem muitos ritos de passagem. Falar da cultura indígena e não falar dos rituais é um grande equívoco, né? Ritos de passagem de meninos e meninas, de idade, falamos isso em sala de aula, detalhamos isso, né? E como é que os índios uns tratam os outros? Vamos lá, os valores da cultura indígena é o respeito que se tem pelos mais velhos, essa é a base deles, né? São eles que detêm o saber e a tradição e transmitem o que é preciso ensinar às novas gerações. Vale lembrar que as civilizações indígenas, em sua maioria, principalmente aquelas que encontram-se aqui no Brasil, elas são de tradição oral, não são de tradição escrita. Então, assim, a necessidade de existir um, um líder, né, ou pessoas com bagagem e conhecimento de sua determinada cultura para passar para os demais é de suma importância para o conhecimento e para a organização desses povos indígenas. Vale lembrar que os índios, as crianças indígenas são tratadas muito bem. Há é uma relação de muito cuidado, de muito zelo, porque sabe da importância desses indivíduos para dar continuidade à comunidade. Né? Existe também uma divisão social do trabalho no interior dessas comunidades. Tá certo, galera? Principalmente entre homens e meninas. Aqui tem um pajé, que é o líder, né? Vamos dizer assim. Ele é responsável, o pajé ele é um líder espiritual, vamos dizer assim, né? Que ele é responsável a estar, além de proliferar as tradições, os conhecimentos tradicionais, embasado muito com aspectos espirituais. O pajé tem um papel fundamental na aldeia, até mesmo como um curandeiro. É isso, esse segundo capítulo. Agora vamos para o terceiro, a Força Negra. Essa Força Negra, a ideia desse capítulo é nós desmistificarmos, né, muito uma ideia generalista, uma ideia até equivocada que nós temos aqui na nossa sociedade de associar a cultura negra aqui, a cultura negra no Brasil, à cultura africana. Isso é um grande equívoco, não podemos associar isso. Eu detalho com mais calma nas videoaulas sobre essa aula, e aí eu quero que vocês depois acompanhem com calma, de forma mais teórica do que eu quero explicar sobre isso. E aí no primeiro tópico desse capítulo vai falar-se do candomblé. Olha como vai logo estereotipar, né, quando se trata de cultura negra, cultura africana, perdão, aqui no Brasil. E já vou logo destacando que o candomblé é uma religião, se nós olharmos friamente, é uma religião 100% brasileira, né? 100% brasileira é exagero, mas 95% brasileira, né? Sabemos que sim, tem resquícios das chamadas religiões animistas que tinham na África e trouxeram dos escravos negros, dos escravos africanos, perdão. Mas esse candomblé, ele é forte, né? O candomblé é uma religião afro-brasileira, não é só praticada por negros, vale lembrar. Tem vários tipos de religiões afro-brasileiras, não só existe uma ou duas. Tem sim influência, né? Acredita-se em orixás. Eu acho que sofrem muito preconceito, ainda tem isso. No início, essas religiões animistas também é baseada em uma tradição oral, muito semelhante ao que eu falei agora com o que é a religiosidade. O que é a religiosidade nos povos indígenas. Tem como base central na crença em os orixás. O orixá tem um papel importante no funcionamento das coisas do mundo, segundo essas interpretações. Conta a lenda que durante algum tempo ele foi rei de. Aqui tá falando, né, de Xangô, etc. Aí vai falando, detalhando. Vale lembrar que é engraçado, é muito semelhante quando se trata das religiões, até mesmo mitológicas, do período da Grécia e da Roma, em que esses deuses eles tinham características humanas, se assemelha também com os orixás, né? Basicamente isso, esse capítulo 3. Agora o capítulo 4, que são esses 4 capítulos que vão cair na nossa prova. Capítulo 4, galera. Saber dos antigos.
vai falar sobre o paganismo. Mas a gente tem que levar em consideração que esse termo é um termo, como eu falei na videoaula aí, recente, esse é um termo negativo, negativizado, né? Não é um termo positivo. É um termo que foi oriundo por parte dos cristãos em acusar aqueles que não fossem cristãos como pagãos, né? Aqueles desprovidos da fé cristã, aqueles que estavam à margem, né, das palavras de Deus, ou aqueles incivilizados, né, podemos dizer assim, e aí muitas das vezes também chamados de bárbaros. Mas o paganismo, eu não vou nem falar paganismo aqui, mas eu vou falar religiões politeístas, né, que são as religiões que se predominavam nas civilizações antigas, no tempo antigo, acreditava em vários deuses. Vale lembrar que esses deuses, muitas das vezes, isso é um dado curioso nessas religiões, muitas das vezes esses deuses tinham suas representações na terra, como chefes de estado, como foi o caso do Egito. Os faraós mesmo, muitos dos faraós eram reconhecidos enquanto deuses. Tá bom? E tinha um papel fundamental, pessoal, na vida pública, política, social, essa religiosidade. Né? Principalmente nas civilizações dessas chamadas sociedades hidráulicas. Entre os antigos, as terras eram propriedade dos deuses, e os humanos só podiam usá-las como servo. E isso legitimou, vale lembrar, esse tipo de argumento, esse tipo de discurso, legitimou a exploração, né, por parte dos camponeses, dos servos, né, por aí vai, dos escravos que sofreram. No Egito, em Roma, na Mesopotâmia, os reis tinham poderes absolutos por serem filhos de divindade. Olha aí, ó. Olha o papel da religiosidade para a obtenção do poder e legitimidade do poder, né? A lógica é que além desse poder organizacional, eles estavam proliferando, né? Ideias e perspectivas, valores, o que se acreditar, o que não se acreditar, o que seria bom, o que seria ruim, né? Nas religiões pagãs, os seres humanos deviam cultuar, reverenciar e respeitar os deuses. Sua relação com eles era diária e todas as suas ações passavam por aprovação divina. Importante lembrar disso. Aí, da mesma forma, fazendo associação com o candomblé, associar os deuses às características humanas, e em cada civilização esses deuses reagiam de uma determinada maneira, segundo as interpretações históricas. Por exemplo, a concepção de deuses na Mesopotâmia era de deuses mais punitivos, mais violentos, mais sanguinários. Em Roma era mais, vamos dizer assim, harmoniosa, obediente. E por aí vai, refletia também nas práticas das relações, né, pessoal? Defendia também nas atitudes, no que produzir, de como deveria ser gerido o Estado. Todas essas práticas religiosas refletiam nesse sentido. Uma coisa interessante, por exemplo, no Egito Antigo, os sacerdotes eram responsáveis por uma união entre deuses e humanos. E por aí vai. É importante dar uma lida, ver os videoaulas. E é basicamente isso. Isso foi uma aula rápida, básica, do que vai cair, né? Dos conteúdos que vão cair, uma aula de revisão, um guia de estudo. E aí vocês fazem com atenção, estudam com atenção, as questões serão objetivas, ou seja, são questões de marcar. Lembre-se que terá um prazo de início até o término. Então é isso, pessoal. Até mais, até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.